Pois muito bem, estamos de volta. Se você me acompanhou até aqui, você já sabe o que é. Primeiro, você já foi lá no site do meadapt.com e leu pelo menos um blog nosso, né? Deixou um comentário e por aí vai. Mas o tema desta série de vídeos é documentação como código. Então, se você acompanhou o primeiro, você já sabe o que é documentação como código, já sabe quais são os pré-requisitos, já instalou tudo aí na sua máquina, já sabe os comandos básicos de terminal e de Git. Então, você já está usando o Git, você já criou a sua conta no GitHub, você já sincronizou o repositório que a gente fez, ficar um pouquinho em pé, né? Já sincronizou o repositório que a gente fez com o GitHub, já mostrou isso para todos os seus colegas e está maravilhado de tanta coisa que você aprendeu. Beleza? Você está realmente se adaptando para o novo mercado de trabalho. Show de bola! O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de Markdown. O que eu vou aprender? E eu disse que isso é a coisa mais importante que você tem que aprender até agora. Tá bom? Vamos começar aqui com o nosso repositório mostrando o Docker Code para meadapt. Nós já temos aqui alguns arquivos e já começamos, inclusive, a escrever alguma coisa em Markdown, porque essa sintaxe aqui, ó, um hashtag já é Markdown. Mas, deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que aqui tem um preview. Ah, legal. Ok. Então, o VS Code, ele tem um preview de Markdown, o que significa que tudo que a gente escrever aqui na sintaxe, ele já vai passar para cá e me mostrar o resultado. Sabe onde você está vendo isso aí agora? No WhatsApp, por exemplo. Então, o WhatsApp, ó, quando você usa o asterisco, ele deixa o texto em negrito para você. Eu só não tô lembrando se é um ou dois asteriscos lá no WhatsApp. Aqui são dois, tá? Então, quando você usa dois asteriscos, né? Você pega um texto e coloca ele entre dois asteriscos, aquele texto vai ficar em negrito. O itálico, ele funciona com um asterisco só. Eu raramente uso itálico, não gosto. Mas tenho que te mostrar, né? Então, quando você falou aqui, ó, e por aí vai, vê que ele tá caidinho ali para a direita. Porque o itálico, ele acontece com asterisco. O cabeçalho, né? A gente fez um cabeçalho aqui, mas eu posso fazer outro cabeçalho, 3, outro cabeçalho, e eu posso ir nessa brincadeira até o 4. Então, 4, até o 4, gente, tô doido, até o 5. Também tô doido, eu posso ir até o 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso colocar até mais 1. E o que isso significa, né? Você está vendo que ele está ficando cada vez menor. Ou seja, os cabeçalhos, ele dão uma ordem de hierarquia para a nossa página. Quando os conversores convertem um Markdown em HTML, por exemplo, eles transformam isso nos headers, que são as tags HTML que vão de 1 a 6. Então, isso marca ali na página o que é mais prioritário do ponto de vista do que você está colocando ali do texto, né? Então, o que está aqui, ó, é mais prioritário, né? Ele é hierarquicamente maior em relação aos de baixo. Do mesmo jeito que esse aqui, ó, é o menos é o mais fraco, digamos assim, né? Porque ele tá pequenininho ali e tal. Beleza. Eu raramente uso cabeçalho maior que 2. Então, em geral, eu classifico os meus textos de 1 a 2. Se você entrar nos posts que eu faço aqui no meadapt, que são todos escritos em sintaxe Markdown, então vamos pegar essa dicas de como instalar a ferramenta RPA. Se a gente inspeciona a página aqui, ó, isso aqui
é uma tag H1, né? Ou seja, é um hashtag só. E a conclusão aqui, ó, ficou pequenininho esse post, né? É uma tag, nossa, usei H3, queimei a língua. Está errado lá, devia ser H2. Eu que botei errado. Show. Vou fechar isso aqui, vou pegar outro post para não passar tanta vergonha assim, né? Aprender o RPA com ferramenta, blá blá blá. Aqui, ó, vou inspecionar de novo. Ó, agora sim. Se é um H2, deve estar pequenininho aí, confia em mim. Aqui as ações, outro H2. Beleza. Então, em geral, já dando essa dica, eu vou até no máximo, com as exceções dos erros, né? Eu vou até o cabeçalho número 2. Já vimos o negrito, já vimos o itálico, agora vamos falar em citação, ó. Estou citando algo que falaram para mim. Ponto. Incluir nova linha. Ok. O que isso significa? Quando eu quero dar destaque para uma coisa que eu busquei num livro, num texto, tal, que não sou eu que estou falando, eu posso usar essa sintaxe de citação, né? Ele coloca como se fosse dentro de uma caixinha ali para mim. Eu posso usar listas não ordenadas, porque ele constrói uma bolinha. Lista 2, lista 3. Então eu tenho que usar um pontinho e um espaço entre eles, e eu posso colocar aqui ao cabeçalho, lista ordenada, e aqui embaixo, lista desordenada. Não, fiz ao contrário. Eu tô doido, gente, acho que já alcançar. Sexta-feira, já no final da tarde, essa de cima é a desordenada. E ela não é desordenada à toa não, gente. É porque ela não tem uma ordem, né? A ordem vem na de baixo, ó. Lista 1, que ele numera, né? 2, lista 2, e assim sucessivamente. Lista 3. Então veja que meu documento está nascendo, ó. O que é isso aqui em cima, gente? Isso é um parágrafo. Como que eu construo o parágrafo? Só escrever, né? Escrevi, ele constrói para mim o meu parágrafo. Beleza? Esqueci de falar isso. Então, coloquei aqui a lista ordenada e a lista desordenada. Blocos de código, isso faz sentido para mim, né? Que estou fazendo tutoriais sobre programação. Mas, basicamente, você tem que colocar 3 backtick, né? Ou 3 crases, uma dentro da outra. E aqui você coloca uma sintaxe, por exemplo, Python, né? Print... Olá mundo, ok, e eu vou pôr aqui Python, porque ele muda de corzinha ali, né? Então, posso usar os blocos de código assim, e coisas muito importantes que são os links. Vou criar numa lista aqui, ó. O link eu uso essa sintaxe do colchete e do parênteses, então eu falo assim, ó, este link vai para o Google, e eu ponho aqui o google.com. Vou tirar essa coisa aqui, não gostei não. Este link vai para o meadapt.com, e aqui eu ponho o link do meadapt.com. Ok, o que significa? Tem que dar um espaço aqui para ele dividir de linha. O que significa? Que se eu clicar aqui, ó, não tem o preview, né? Ele vai me mandar para o meadapt. Acredite, eu vou fazer de um jeito que você vai conseguir ver. Então a gente viu tudo, eu consigo colocar inclusive imagens. Olha o Datena, né? Quero imagens. E aí eu posso passar, por exemplo, um link um link da internet, né? Esse site aqui ele guarda várias figuras. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, por exemplo, ó.
copy link address, vamos ver se vai dar certo. Imagem. E vou colocar o que eu copiei ali. Ixi. De novo. Copy link address. Ctrl V. Ok. Vamos ver se ele vai. Talvez ele não tenha aqui a opção de me mostrar. Tem alguma coisa faltando aqui na sintaxe e é o ponto de exclamação. Não consigo. Vamos ver essa imagem, esse link que eu copiei aqui, se ele vai mostrar mesmo. É porque é a página. Preciso do link só da imagem mesmo. Ó. Copy image address. Agora vai vir. Beleza, agora vai funcionar. Estou dando um exemplo desse serviço, viu, gente? Mas poderia ser de qualquer um. Ou seja, com tudo que eu mostrei aqui, você consegue criar o seu documento com os títulos, com as listas, com os parágrafos, imagens e links. Onde você consegue ver também isso aqui funcionando? Nos issues do GitHub. Os issues do GitHub podem ser escritos usando sintaxe Markdown. Então aqui no nosso, mostrando o Docs Code para o MeAdapt, eu vou abrir um issue aqui, ó. E vou escrever mostrando Markdown. Ctrl V, que é exatamente esse conteúdo que está aqui, ao preview dele. Exatamente o que a gente viu ali, na hora que eu dou um submit. Ok. Ele transformou a minha linguagem Markdown, ele deixou ela bonitinha. É isso que essas ferramentas fazem, gente. Essa é a beleza da documentação como código. Eu não preciso saber HTML, eu não preciso saber CSS, eu não preciso saber JavaScript, eu preciso saber Markdown e ele faz todo o trabalho para mim. Isso não tem preço, beleza? Vamos seguir aqui, porque se deixar eu vou ficar falando abobrinha até amanhã de manhã. O Markdown, essas funcionalidades dele são funcionalidades básicas, mas a gente pode estender ele para ganhar outras coisas, né? Eu posso criar, por exemplo, tabelas. Então, se eu escrever no Markdown isso aqui, eu crio uma tabela igual a essa. Eu acho que o GitHub lê isso, tá? Não, fechei aqui a nossa apresentação, não é possível. Vamos abrir de novo. É bom que vocês decoram MeAdapt, que é a nossa organização, e mostrando MKDocs, Docs Code, na verdade. Vamos ver se o GitHub, o sabor do Markdown dele aceita isso. Você coloca aqui, ó, e dá o preview. Ó, aceitou, construiu a minha tabela. Ou seja, o leitor do GitHub já está com as extensões necessárias para conseguir entender isso aqui. Do mesmo jeito que emoji, vamos ver se ele aceita emoji, acredito que sim. A gente pode escrever, vamos pôr o emoji aqui em cima. Snake, ok. Acho que ele aceita aqui, por exemplo, ó, smile. Ele mesmo já me sugere, né? Rocket. Tiger. Ou seja, o leitor do GitHub está preparado para essa inovação. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Taxado, o recheado, realçado, né? Vamos copiar e colar aqui. Eu acredito que para esses o GitHub tenha dificuldade, mas pode ser que isto mudou. Vamos ver o preview. Só o realçado que não tem, o taxado funciona. O realçado não, porque o leitor de Markdown do GitHub não tem essa funcionalidade. E tem mais um aqui que é o Mermaid. O Mermaid é um gerador de várias coisas, né?
ele gera, por exemplo, flowchart, que são os gráficos de fluxo, né? Fluxogramas. Vamos pegar isso aqui, ó, que ele vai construir esse fluxo pequenininho aqui. E aí, para construir lá no... Aqui, gente, estou passando mais rápido porque eu quero mostrar para vocês possibilidades. Se você quiser se aprofundar, aí são outros 500. E o preview aqui você vai ver que ele não vai funcionar. Por quê? Você viu que eu copiei a sintaxe do Mermaid dentro de um bloco de código, mas eu tenho que falar aqui para ele, ó, que eu quero que ele interprete Mermaid. E aí o meu fluxo funciona. Porque o leitor de Markdown do GitHub está preparado para receber o Mermaid. Beleza? Então vou salvar aqui o nosso update comment. Vamos fazer um commit aqui para salvar essas coisas todas, afinal de contas eu quero voltar no tempo depois, então git add pontinho em git commit. Dessa vez eu não vou pôr a flag "-m", porque eu quero que ele abra aqui, ó, mostra sintaxe Markdown para MeAdapt. E aqui eu vou fazer uma referência do nosso issue, então se de ver, né, hashtag 1, fecha aqui, ele já comita para mim automaticamente, git log ele já coloca aqui para mim, e é importante que eu dê esse espaço aqui, Ctrl L para limpar, git push, origin main, eu vou mandar isso aqui para o GitHub porque eu quero mostrar para vocês que ele vai fazer uma vinculação. Esse é um assunto um pouquinho mais avançado, mas ele já fez uma vinculação do trabalho que eu fiz ao issue. Ó. Então, se eu quiser entrar aqui na hash daquele commit, ele me mostra o diff, ele me mostra o que eu acrescentei baseado naquele issue. Por isso que aqui no livro Doc as Code, o que é que tem aqui nessa filosofia? Ah, é o próprio livro. Ele fala que eu preciso de ter um issue tracker junto com o controle de versão. Eu misturo as duas coisas e a materialização disso está aqui. Eu estou misturando o acompanhamento de issues, que são questões, erros, ideias, com o trabalho que eu estou fazendo versionado. Então imagina que eu faça aqui, ó, um novo issue, escrever nova página index3.md. Esta página mostrará o que ela mostrará? A ligação entre uma tarefa escrita no issue e a vinculação com seu trabalho, com o trabalho que a concluiu. Ficou claro? Ou seja, eu tenho um trabalho, eu tenho uma ideia, eu crio um issue para aquilo, eu documento aquilo, e aí quando eu resolver, eu atrelo o meu trabalho de resolução àquele issue. Vamos fazer isso aqui, ó. Então, registrei a minha demanda, vou resolver o problema daquela demanda. Vou criar um arquivo index3.md. Vou lá no meu VS Code, vou abrir isso e vou pôr aqui, ó, index3 resolvendo problemas e ligando issues a commits. Mão na obra. Beleza, se eu vier aqui, ó, em git status, ele me fala que tem um arquivo com um novo arquivo,
git add pontinho. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Eu vou criar um outro arquivo aqui, um index4.md. Só o fato de eu fazer isso, aqui no status, ele já me dá dois arquivos. Se eu der um git add, eu adiciono os dois. Por isso que o git add tem que ser usado, o git add pontinho, desculpa. Eu adiciono tudo que tiver de mudança. Por isso que tem que usar ele com cuidado, porque às vezes eu quero separar as mudanças em commits isolados, em commits separados. E isso me ajuda a voltar no tempo. Então, quanto mais dividido for o meu commit, melhor, tá? Como não faz sentido eu pôr o index 4 junto desse commit, porque eu não quero relacionar esse trabalho com essa demanda, eu vou tirar aqui git restore staged index 4. Então aqui, ó, git status, só tá o git 3, né, como na staging. Aí eu vou commitar ele daquele jeito, sem a flag "-m", ele vai abrir aqui. E se você abriu aí um editor de texto muito esquisito, que é o Vim, e você não está conseguindo fechar ele, pesquisa na internet como fechar o editor de texto Vim. Por que ele abriu isso para você? Porque na hora que você instalou o Git, se você não tivesse o seu editor de texto instalado, ele vai definir o Vim como editor padrão, e isso significa que ele vai abrir para você o Vim. Não se desespere, abra uma página aí da internet e pergunte como fechar, tá bom? Vamos fechar o nosso issue aqui, ó. Cria nova página index3.md. E agora eu não vou pôr "si", eu vou pôr "fix", porque eu estou resolvendo o meu problema do index do issue número 2, né? Da onde que eu estou tirando esse número? Daqui, ó. Esse é o ID desse issue. Perfeito. Tô gravando, né? Beleza. Vou fechar aqui, ele já comita para mim. Git status tem aquele arquivo ali para comitar. E o git log já tem o meu fix 2 ali, que eu saio dessa tela, né? Quando eu tenho um histórico de commits grandes, ele fica pulsando ali para eu ir para cima e para baixo com a setinha, para sair disso aqui de quit, beleza? E eu vou dar aqui um git push origin main. Demorou. Aqui, ó, ele já fechou o meu issue. Close this as completed nesse commit. Então ele está falando o seguinte, cara, esse commit que mudou esse arquivo fecha esse problema. Isso é lindo. Isso é lindo. Eu deixo o rastro do que eu fiz e por que eu fiz, né? Então imagina que alguém abre um issue te falando que a sua documentação tem um erro de português, ou que você poderia melhorar a explicação, ou que ela abre um issue te sugerindo um novo tópico para o seu blog e por aí vai. Então você fecha aquele trabalho vinculando ele à causa raiz de por que você fez esse trabalho. Todo mundo questiona aí que o trabalho em casa ele é mais produtivo, mas ninguém mediu isso ainda. Na minha opinião, isso ajuda a medir e a acompanhar o trabalho em casa, né? O famoso home office. Então, se nós usássemos mais essa ferramenta, seria mais fácil acompanhar o trabalho que está sendo feito de casa. Qual que é o problema? A chefia tem que acompanhar, tem que escrever os issues, tem que atribuir aquele issue, isso dá trabalho, né? O que é mais fácil? Manda o cara voltar para o escritório e bater ponto, porque a chefia não quer trabalhar. Mas enfim, nós não estamos aqui para discutir isso, vamos voltar para a vaca fria, e aqui a gente já coloca, até me perdi aqui, vamos ver a nossa apresentação, onde é que a gente estava, a gente já finaliza a sintaxe de Markdown, inclusive com a parte estendida. Site estático. A partir desse momento eu saio dessa apresentação e vou
para a cereja do bolo, né? Eu vou criar, na verdade, as apresentações usando a biblioteca Review.js. Que é exatamente o template que eu usei para criar esta apresentação. Eu vou me tirar... Ah, não, já está aparecendo aqui, ó. Eu acho essa setinha sensacionível. E a gente vai fazer isso. Só que nós vamos fazer isso no próximo encontro, porque esse vídeo está ficando muito longo. E agora que você já viu o Markdown, eu gostaria que você criasse um repositório seu no GitHub, no seu usuário, e praticasse todas as sintaxes que a gente aprendeu aqui em um issue, por exemplo, ou até mesmo no seu editor de texto, tá bom? Não se esqueça de acompanhar o próximo vídeo, porque eu vou te ensinar como fazer isso aqui, botar na internet, usando uma ferramenta poderosíssima que é o GitHub Pages. Um abraço, tudo de bom, espero que você goste e visite o nosso site meadapt.com. Fui!